Olá, espiritualistas conscientes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Mariani e, junto com a Thaís Cruz, hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade: os signos. Quem nunca ouviu alguém dizer: Ah, mas isso é porque ele é de escorpião, ou os virginianos são muito perfeccionistas? Mas será mesmo que a astrologia pode resumir uma pessoa a um único signo? Ou será que existe muito mais profundidade por trás disso? Então, hoje, o objetivo do nosso episódio é conversar sobre personalidade, propósito, lado sombra, evolução e como a astrologia pode deixar de ser apenas uma curiosidade, vamos dizer assim, e se tornar uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. E para essa conversa, eu recebo novamente a astróloga Janete Muraro. Seja muito bem-vinda, Janete. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. E sempre é bom partilhar, né, os conhecimentos dos nossos estudos, esclarecendo pontos que são essenciais para a evolução do ser, né? Então, a astrologia é um caminho de autoconhecimento e o mapa natal é um instrumento que eu utilizo para este fim. Muito bom. Então vamos iniciar primeiro trazendo o que é a astrologia e qual que é essa diferença entre mapa astral ou natal, porque existe muitas dúvidas sobre isso. Perfeito. Bem, a astrologia é um conjunto de conhecimentos que estuda a correlação entre o que está no céu, no macrocosmos, e o que está na Terra, no microcosmos, tá? O mapa natal é a principal ferramenta da astrologia, porque ele usa a fotografia do céu no exato momento em que cada um de nós nasceu. Se calcula dia, cidade e hora para ver as coordenadas geográficas universais e saber o que estava no céu no momento do nascimento. Então, através destes astros e deste mapa, dessa fotografia do céu, representada por 12 arquétipos, vai se expressar uma energia que está no macro, no cosmos, internamente. Então, esses signos, os planetas, as casas, funcionam como lentes, né? Que vão trazer as informações de autoconhecimento para o ser. Então, os signos que você já referenciou aí, é como se dividíssemos o céu em 12 partes iguais, né? Que são signos, e são arquétipos, são a manifestação de energias, né? De aspectos de coisas que vão acontecer no curso da nossa jornada terrena, da nossa vida. E eles vão se manifestando como arquétipos e forças, né? Na nossa jornada. Perfeito, Janete, mas qual que é a diferença hoje de signos, planetas, casas no mapa natal? Perfeito. Olha só, para entendermos o mapa natal, imaginemos, né, que a nossa vida é uma peça de teatro. E neste teatro, neste palco, existem os atores, que são os planetas, quando estão representados no mapa natal, que são as forças vivas, as nossas necessidades básicas da nossa jornada, os atores. Então, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, então são os atores no palco da vida. Os signos que você já referenciou são o estilo, a atitude e o tom que o autor, né, o ator, né, nesse palco da vida, vai usar para se expressar. Então, nós dizemos que os signos são a forma da expressão, né, daqueles arquétipos, daquelas forças dos atores. E o cenário do teatro, do palco da vida, são as 12 casas natais, as 12 áreas da vida aonde o teatro, a cena, o acontecimento vai ocorrer. Então, os planetas no mapa natal são um impulso interno que habita em cada um. O Sol fala da nossa essência, do nosso propósito, da nossa identidade. A Lua fala das emoções, do sentir. Vênus, a forma como amamos, conquistamos. Marte, as iniciativas. Mercúrio, a comunicação. Então, os planetas são os aspectos internos. Os signos dizem como vamos expressar
esta personalidade, como eu, Janete, vou expressar as minhas emoções, como eu, Janete, vou fazer as minhas conquistas, né? Então, eles mostram as motivações, né? E o movimento que me estimula a realização neste acontecimento. E as casas é o movimento, é o local onde vão ocorrer as manifestações do meu eu, da minha personalidade, da minha jornada. São as circunstâncias da vida, iniciativas, finanças, carreira, comunicação, família, autoestima, personalidade, espiritualidade, transformações. Então, são os palcos, né, divididos em áreas da vida em que os atores, planetas vão atuar, estimulados pelos signos que são as forças que vão trazer a ação. Eu adoro ler sobre signos, né, principalmente para me conhecer, mas eu vejo que quando a gente fala sobre esse assunto, muitas pessoas acreditam que eles até possam estar definindo a personalidade de alguém, né? Eu escuto muito, no meu caso, tu é pisciana, então tu é sonhadora, tá sempre no mundo, né, do universo. Mas Olha assim, só. Janete, até que ponto isso é verdade? Na verdade, não. Olha, assim, o signo, ele não define quem nós somos, né? A ideia de que o nosso signo solar, que é o signo, né, do dia e o mês do nosso nascimento, né, ele não dita a nossa personalidade. É que todas as pessoas, o que conhecem de astrologia, o seu signo, né? Quando nós falamos em astrologia, uma coisa que todo mundo sabe é o seu signo solar. E elas acreditam que isto seja a sua identidade. Mas na leitura de um mapa natal, a gente não observa só o signo solar, né? Nós observamos os outros aspectos. Imagine que há 10 planetas que ditam regras da nossa personalidade, né? Para entender quem você realmente é, Nicole, eu tenho que olhar principalmente a sua personalidade através de vários aspectos, como por exemplo, né? O seu Sol, que é o núcleo da sua consciência, aonde está a sua Lua, o seu mundo emocional, e principalmente o seu ascendente, né? Que a primeira impressão é aquele signo que estava na linha do horizonte quando você nasceu, que ele vai ditar, digamos assim, como você vai iniciar muitos aspectos da sua vida, ele vai funcionar como um filtro de como você vê e se manifesta no mundo, e isso vai trazer diferenças, isso vai fazer diferenças. E é por isso que a pessoa diz assim: ai, eu sou de escorpião, mas eu não me identifico com o escorpião. Porque o signo solar é um aspecto da personalidade, né? E isso não determina quem você é, certo? Isso não determina como você vai agir ou como você vai reagir. O signo, ele só diz assim um potencial de estabilidade, ele traz um potencial de permanência, mas ele não delimita quem somos. Nós precisamos saber muitas outras informações, como o Sol na casa, o ascendente, onde está a Lua, para compreender exatamente quem você é e não se apegar somente a um aspecto. É, eu vejo que existe muito essa justificativa de usar o signo até para os nossos comportamentos, né? Quem nunca ouviu assim, a pessoa é de Áries, é uma pessoa difícil, porque geralmente é muito explosivo. Mas eu entendo que esse autoconhecimento seja importante e perceber que existe uma tendência por trás e não uma sentença. Porque duas pessoas, que nem tu comentaste, elas podem ser do mesmo signo e muito diferentes, porque são muitos Então, os fatores, né? verdade. Na verdade, o que acontece? Existe um risco muito real de um determinismo astrológico que as pessoas usam o signo como uma muleta astrológica para justificar comportamentos tóxicos, às vezes grosserias ou até limitações pessoais também. E esse é o maior desvio do propósito da astrologia. Porque quando alguém diz, eu, por exemplo, tenho muito de Áries, eu sou assim, estúpida direta, porque eu sou do signo de Áries mesmo, né? Eu não consigo desapegar porque eu sou escorpiana ou coisa do gênero. Quando nós usamos o mapa natal como um escudo para evitar a nossa autorresponsabilidade, o nosso crescimento pessoal, nós vamos desvirtuar o verdadeiro princípio da astrologia, né? Por quê? Porque a astrologia, a astrologia séria, ela funciona como um diagnóstico e não como uma sentença. O mapa astral, quando ele é bem lido, ele aponta as tendências e as facilidades
do nosso inconsciente, mas não deve ser uma desculpa para a gente não fazer a mudança. Justificar, por exemplo, que eu tenho tal defeito por causa do signo, é me acomodar na minha própria sombra, interrompendo o meu processo de evolução psicológica. E a astrologia, o mapa natal, né, ele fala exatamente o contrário, né? Que nós não podemos julgar, rotular ou excluir alguém, pessoas, apenas por causa do signo solar, né? Ah, eu não vou namorar alguém que é de Gêmeos, né? Ah, eu não vou namorar um virginiano que ele vai ser muito cri-cri, sabe? Isso é uma atitude mental muito minimalista, né? Que desvirtua completamente, né? Eu digo assim, o propósito da astrologia verdadeira, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos este signo solar, né? Escolhemos nascer nesse dia, cidade e hora, sob a força desse signo, dessas influências, né? Mas temos o potencial do livre-arbítrio. Por quê? Porque todos esses arquétipos, todos esses signos têm o seu lado luz, que é o seu potencial, e tem o seu lado sombra, que é os desafios. Então, conhecer o mapa natal, conhecer dos arquétipos, é usar o melhor das potencialidades de cada signo e fazer as transformações para viver o nosso melhor. Mas isso requer um conhecimento e uma busca de uma transformação interior, e não somente uma transferência, né, para os signos ou para os planetas, de aspectos que a gente não queira mudar, né? Veja que o mapa natal, ele serve para entendermos as nossas potencialidades, mas também as fraquezas. E ali, no mapa natal, nós encontramos as ferramentas exatamente para superar as nossas dificuldades, se assim o queremos, né? O mapa astral, o mapa natal ou o mapa astral, que é a mesma coisa, ele mostra de onde nós partimos no início da nossa vida, as fases que nós vamos superar, os movimentos que vêm até nós, mas a escolha do caminho é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Então, conhecer para se, digamos assim, se aproximar deste conhecimento como forma de transformação positiva e não como justificativa e estagnação. Agora, Janete, você tocou num assunto e eu vejo que é um tema muito presente hoje em dia, que é esse conceito de sombra. O que significa o lado sombra de um signo? A gente está falando de defeitos ou de potenciais que ainda não foram integrados? Olha só, quando nós falamos, do lado sombra, o que que acontece? Veja que nós vivemos no planeta Terra, né, num planeta da dualidade. Então nós temos sempre o arbítrio, né. Nós vivemos no mundo da dualidade, luz e sombra, yin yang yin, né, preto branco, né, o mundo da dualidade. Dentro da astrologia, esses arquétipos representados, né, pelos 12 signos, também nos falam dessas forças, desses potenciais, né, dessas energias que vem nos desafiar para vivermos o nosso melhor. Este é o lado luz que nós dizemos daquele arquétipo, né? Eles vêm nos ensinar algo. E o lado sombra, né, é eu me esconder, né, a sombra e não viver aquele potencial. De uma forma bem prática, vamos falar. Áries, né? Casa um, né? O que que representa a força de Áries? A coragem de existir. O que que Áries vem nos ensinar? Qual é a luz, né? É a iniciativa, a coragem, o pioneirismo, a autoconfiança. O lado sombra é exatamente o oposto. Eu, como ariana, um ascendente Áries, né? Posso escolher ter iniciativa, ser pioneira, ou viver à sombra desta força, que é o quê? O egoísmo, a agressividade, a impulsividade cega, a intolerância, né? Então, o propósito de Áries é despertar em mim a coragem, a autenticidade, o medo da rejeição, as iniciativas. Mas eu posso vivenciar o lado luz ou a sombra deste arquétipo. Vamos falar de touro? O que que fala touro? Terra, constância, né? O que touro vem nos ensinar? A estabilidade, a paciência, né? A conquista no plano da matéria, as realizações com a terra, né? De touro. O lado sombra, a teimosia, o apego excessivo, a possessividade, a preguiça de mudar, né? Então, se eu não vou aprender a nutrir, se eu não vou me materializar através dos meus valores internos, se eu não transcender a força da escassez, eu vou viver o lado sombra de touros e não o lado luz. E assim com relação a gêmeos, que nos ensina a curiosidade, a comunicação, a leveza. Qual é o lado sombra?
a superficialidade, a fofoca, a dispersão, né? A falta de foco, né? A desconexão com o mundo. Câncer da família, o lado luz nos fala da inteligência emocional, a empatia, a proteção. O lado sombra é a manipulação pelas emoções, o rancor, o vitimismo ou aquela dependência emocional que sufoca, né? Então nós escolhemos, ai, leão, né? Ai, um leonino, né? Tem pessoas que têm um signo solar de leão que não estão vivendo, né? A sua personalidade, né? O seu brilho, a sua liderança. Estão vivendo o orgulho, a vaidade excessiva, o autoritarismo, o egocentrismo, mas é uma escolha daquela pessoa viver o lado sombra, entendeu? Não é para ela viver aquilo, mas ela tem aquele potencial que ela está utilizando de uma forma equivocada, certo? Então, os signos vêm nos desafiar. Virgem, a organização, o método, o trabalho, a disciplina, né? Libra nos fala da diplomacia, a justiça, o equilíbrio das relações. A sombra é não se relacionar, né? Escorpião, vamos falar de escorpião que você falou, né? Coitadinho do escorpião, né? Todo mundo fala mal do escorpião, o apegado, o profundo, né? O intenso, né? Mas o lado luz dele é exatamente a capacidade de fazer as metamorfoses, de desapegar-se, de viver tudo com intensidade e não a obsessão, a vingança, a crueldade, né? Entende? E o escorpião é aquele que tem aquela capacidade de mergulhar nas sombras e renascer. Então, não apegar-se ao negativo, mas ver sempre os potenciais positivos. De Sagitário, da fé, da expansão dos horizontes. De Capricórnio, a disciplina, a maturidade, a responsabilidade. Aquário, a liberdade, a inovação. E Peixes, a compaixão, a espiritualidade, né? Então, escolhemos na jornada da vida viver o potencial da luz ou da sombra. E todos nós, que aqui estamos, eu, você, Nicole, os nossos ouvintes, todos têm no seu mapa natal esses 12 arquétipos. E cada um veio à sua maneira viver o melhor dessas forças. Mas para isso é preciso conhecer, compreender e buscar esse potencial que está dentro da própria pessoa, né? Para bem utilizar a nível de evolução e não se acomodar, né? Nos estereotipos ou se esconder atrás, como você disse, né? Do signo, ai, da gula, né? De touro, ou da preguiça, né? Ou das vaidades de leão. Então, temos a opção de viver a luz ou a sombra de cada arquétipo. Na psicologia existe uma frase que eu gosto muito, que é aquilo que não conscientizamos acaba dirigindo a nossa vida. E talvez o mapa astral ele faça exatamente esse convite, não para a gente colocar a culpa nos planetas ou nos signos, mas sim para poder iluminar nossos padrões que muitas vezes vivem no automático. Então, quando a gente traz a consciência, todas essas sombras, esses potenciais, a gente deixa de ser refém da própria personalidade. E Janete, dentro disso que tu trouxe, você acredita hoje que cada signo possui um propósito evolutivo, assim, ou em outras palavras, o que cada signo veio aprender nessa experiência humana? Na verdade, como eu falei para você, eu acabei de relacionar assim que cada signo tem um potencial, né? Cada um tem um potencial de estimular um aspecto na nossa vida, né? E o que que acontece, né? Na verdade, nós temos o arbítrio de usar aquele potencial para o nosso melhor. Quando eu escolho nascer sobre um signo, um horário e uma cidade, né? A minha alma, ela vai buscar exatamente este horário para receber a força necessária que eu, por força de outras experiências de vida, e a astrologia alquímica acredita que nós somos seres que já tivemos outras experiências, né? E essas experiências de vida passada ficam gravadas no nosso inconsciente, né? Por isso que o Freud usa essa expressão dizendo que enquanto nós não trazemos à luz da consciência, né, as informações do inconsciente, nós vamos dizendo que é o destino, né, que me faz encontrar sempre com pessoas que me trazem um relacionamento, por exemplo, doloroso, ou a gente vai dizer que é o destino que faz a gente perder os empregos, né, ou que é o destino que faz com que eu não consiga me realizar
né, no plano da matéria, do dinheiro, sempre estou sem dinheiro, né. Mas quando nós olhamos no mapa natal da pessoa, nós vamos observar, por exemplo, a pessoa com relacionamento, né, onde está, né, na área das relações, na casa 7, né, como está essa casa 7 da pessoa, aonde está Vênus, que fala dos relacionamentos, como ela se relaciona e por que ela está trazendo essa repetição de padrões. Então, sim, a astrologia também concorda, e Freud foi sábio nesse termo, quando ele falou que nós precisamos observar os aspectos do inconsciente, né? Que eu digo é a nossa caixa preta, né? Da nossa mente, né? Do nosso inconsciente, né? Para compreender e ali encontrar respostas para o nosso momento presente. Então, observando isso, nós vamos entender por que a pessoa tem aquele desafio na vida atual. Porque quando nós observamos, por exemplo, os planetas retrógrados no mapa natal, nós vemos o que a pessoa vem se desafiar nessa vida para fazer diferente, para viver no lado luz aquele arquétipo numa área determinada da vida. Então é importante utilizar esta ferramenta que é o mapa natal como autoconhecimento para trazer a consciência em 12 áreas da vida. Iniciativas, trabalho, conhecimentos, família, autoestima, serviços, relacionamentos, transformações, ideais, carreira, ousadia e espiritualidade. Daí nós vamos encontrar possíveis causas de padrões que se repetem no momento atual daquela pessoa. Então essa leitura ela é muito pontual, não é uma leitura que a gente faz no computador, uma leitura mecânica, escrita, né, igual para todos. É uma leitura focada para aquela pessoa, para aquele momento. Porque ela escolheu nascer nesse dia, cidade e hora, tem um significado. E isso nós vamos observar fazendo a leitura através do mapa natal, descobrindo e apontando potencialidades que são do inconsciente, trazendo a consciência. A leitura do meu mapa natal é trazer a consciência de muitos aspectos do inconsciente quando a pessoa vem fazer a leitura. E ela diz: Nossa, hoje eu entendi porque eu sou assim. Nossa, agora eu entendo porque eu tenho tal dificuldade. Agora eu compreendi que realmente eu sou assim e por que eu sou assim. E aí, com esta consciência, fazer diferente, fazer novas escolhas, ressignificar. Esse é um questionamento, porque eu entendo que quanto mais uma pessoa ela vai se conhecer, menos ela vai manifestar automaticamente o lado sombra do próprio signo ou da própria personalidade. Mas fazendo o mapa, se conhecendo, a gente vai identificar esses pontos, essas origens. Agora eu te pergunto, é possível transcender esses desafios que estão apontados no mapa astral ou a gente vai estar sempre condicionados por eles? Sim, olha só, nós podemos transcender exatamente, né, através deste autoconhecimento, né, porque o mapa astral, ele não é um automatismo, né, ele não é uma coisa pronta, né, ele vem num desenho, mas é algo em movimento, é algo em que se transforma, tá. Quando nós trazemos o autoconhecimento e usamos o mapa natal, o mapa astral para isso, nós vamos entender como usar esses arquétipos para uma evolução. Certo? Como nós vamos usar isso, contribuir, né, de que forma, né, nós vamos compreender aquele aspecto. Primeiro, através do conhecimento, que nos traz uma autorresponsabilidade, né? O mapa natal, ele é um espelho que a gente faz uma análise sem julgamento, do que foi bom ou do que foi mal, né? Mas ele revela uma arquitetura interna que quando nós enxergamos através dele, nós podemos fazer transformações do tipo fim da culpa, né, e nos vai, né. Por que que eu tenho medo de falar em público, por exemplo? Por que que eu travo ao falar no público, né, certo? Será que eu já nasci com este defeito? Será que eu já vim com este problema, né? Então não, às vezes o Mercúrio, que é da fala da inteligência da comunicação retrógrada de vida passada, né, traz para essa vida, para essa pessoa, o potencial de estimular o seu conhecimento, a fala e a comunicação. Eu tenho um cliente que tem Mercúrio retrógrado de outra vida, nessa vida ele é um escritor e palestrante. Então, você compreende o desafio, né, que veio
e ele venceu, perfeito, né? E aí a pessoa passa de dizer assim, ah, eu não sou capaz, eu não consigo falar em público, eu fico vermelho e travo, né? Muitas pessoas que têm essa dificuldade na trava, a gente olha onde está Mercúrio, em que casa ele está, se ele está bem aspectado, né? Se ele está em uma oposição com alguma outra força, e aí a pessoa compreende e ressignifica aquilo, e compreende que ela pode e vai fazer diferente a partir desta consciência, né? E de novas atitudes, né? Traz uma consciência para que quando aquela situação se manifeste, ela consiga ter a consciência e mudar o aspecto, né? E daí eu falei de comunicação, mas temos relacionamentos, temos iniciativas, né? Temos aspectos relacionados a transformações, dificuldade de fazer mudanças, né? De sair de uma situação de desconforto. E aí nós analisamos, além dos signos, dos planetas e das casas, né? Nós analisamos também a lua negra, o DNA espiritual do propósito, analisamos também a roda da fortuna, o Quirón, né? A ferida interior. Analisamos todos esses aspectos para trazer o sentido daquele mapa à pessoa no seu momento. Muito bom, Janete. Nossa, bastante conhecimento. E hoje existe algum signo que seja mais ligado à espiritualidade ou todos têm no seu, a sua Uhum. questão assim, essa ligação com a espiritualidade que pode ser mais explorada? Olha, na verdade, todos os signos, na verdade, eles têm uma conexão com a espiritualidade, né? Certo? Todos eles, né? Todos têm uma relação mais direta ou indireta, né? Mas o que acontece? Dentro, da astrologia, quando nós falamos em relação com espiritualidade, né? A astrologia alquímica que nós falamos, né? Ela traz aspectos, né? Relacionados com a força, né? E a alquimia dos próprios elementos, né? Existem signos, por exemplo, de água, né? Que trazem mais um sentir, certo? Existem espíritos de fogo que trazem mais um iniciar. Existem espíritos de terra que trazem mais uma realização. E isso já diz muito com o nosso propósito pessoal, porque cada um de nós tem um propósito interno pessoal, que nós vamos analisar através do mapa. Mas esses aspectos, esses movimentos que vêm, eles vão direcionar aonde eu, Janete, por exemplo, vou vivenciar a minha espiritualidade, tá? Então, existe sim o signo de peixes, que ele é completamente focado, né, com a casa 12, né? Com a relação espiritual, né? Com o projeto arquitetônico de vida. Mas quando nós vamos olhar no mapa natal, nós vamos olhar, né? Qual o projeto daquela alma para essa encarnação? E aí, nesse projeto de alma, envolve a evolução espiritual dentro da sua jornada, dentro da sua personalidade. E as ferramentas que nós vamos olhar para estabelecer esta conexão da espiritualidade é ver principalmente onde está o sol da pessoa, onde ela firmou a sua personalidade, né? O seu propósito de vida, né? O signo solar, a casa onde o sol está, diz assim, ó, não quem você é, mas o que você vai se tornar nessa vida. Onde está o seu sol, Nicole? É onde você vai brilhar. Essa é a sua missão maior. O sol representa a energia que você vai se expressar, você vai brilhar e vai se sentir realizada e valorizada, né? Entende? E as pessoas confundem, às vezes elas acham que o propósito de vida, né, ah, pode ser a profissão, né? Mas é alguma área em que você vai brilhar, seja com coragem, com iniciativa, seja nas suas conquistas. Então, o sol é um primeiro marcador da sua realização, da sua conexão com o seu eu maior. Depois, existe outro aspecto que são os nodos lunares, que falam a rota que vamos, que temos, que podemos seguir dentro de uma evolução espiritual. Eles indicam, assim, a evolução da nossa consciência, né? O Nodo Sul representa o passado, o que nós trazemos de conhecimento, que serve de base para o movimento atual. E o Nodo Norte é o território desconhecido que vamos trilhar e evoluir. E este é o maior desafio espiritual. É isto que vai trazer o preenchimento interno. Aonde está o Nodo Norte é o caminho que a alma sente realização ao cumprir. Então, isso tem muito de espiritual. E ainda, né, se nós olharmos o meio do céu, que é
representado no mapa natal aos 49 anos, mostra os caminhos que nós vamos passar, as fases, os setênios, né? E como vamos ancorar a nossa personalidade na prática, realizando o nosso propósito, a nossa carreira e o legado que nós vamos deixar. Porque o signo que está no meio do céu, na casa 10, aos 49 anos, né, é o legado que nós vamos deixar dentro das nossas escolhas, dentro do nosso arbítrio. Então, conhecer estes aspectos, né, permite, né, que a gente possa trilhar, né, com sabedoria, com amadurecimento, né, tendo esta visão integrada. Nós vamos olhar também onde está Saturno e compreender qual o propósito de vida, que isto também complementa o sentido espiritual. Então, existem muitos aspectos, né? Mas todos os caminhos levam à nossa evolução. Com certeza. E eu acho muito bonito quando a astrologia deixa de ser algo místico e passa a ser uma ferramenta de potencial para a gente poder compreender cada vez mais quem nós somos. E Janete, para a gente ir encerrando hoje, qual você acredita ser a maior contribuição da astrologia para quem está buscando viver com mais consciência, mais autenticidade? Olha só, eu, a Nicole sabe, né? Eu sou uma advogada formada, ainda advogo algumas coisas, né? Sou completamente racional, tenho uma formação completamente assim, né? Do que é certo, da comprovação, do papel, né? E então, por que que eu gostei da astrologia? Porque a astrologia é uma ciência, né? Não, por muitos não reconhecido, mas é matemática. E quando eu faço análise do mapa natal e as interpretações, eu percebo quanto as pessoas se identificam e dizem, nossa, é assim mesmo, nossa, eu estou assim. Numa análise de revolução solar, do ano do aniversário, que mudam os objetivos, a pessoa diz, agora eu compreendo por que que este ano eu estou diferente, por que que eu estou tendo um propósito diferente. Então, isso é uma comprovação de que a astrologia é um caminho de evolução e é um instrumento que nos mostra caminhos. Desde que nós nascemos até o meio do céu, que falei, os 49 anos, nós temos um propósito de alma que vai se cumprindo de 7 em 7 anos. Então, observar os setênios no mapa natal é compreender os movimentos que a pessoa vai vivenciando, né? 28 anos, né? 7, 14, 21, 28, 49, certo? E isso traz um conhecimento, né? E nos ajuda muito no caminho. Porém, olha só, verdadeira contribuição da astrologia, né, não é o adivinhação, o ter o caminho pronto, ou saber o resultado, não é especulativa. É o resgate da nossa autorresponsabilidade na autocompaixão através da análise. Olhar o mapa, né, compreender que nós temos, digamos, potenciais e temos desafios e ver através dele os potenciais que vêm para a gente parar de se culpar por medos, por travas, por uma sensibilidade exagerada, né? E saber que a verdadeira matéria-prima da nossa alma é a transformação interior. Fazer as pazes com essa história, com a nossa história, compreender a nossa história, saber que não somos perfeitos, que temos potenciais e que temos desafios, né? É o primeiro caminho para assumir a nossa autorresponsabilidade e o poder de escolha que temos. Nada está determinado. É um caminho que nós escolhemos trilhar ou ir pelos atalhos, né? Imagine você, vamos para uma cidade, um país que não conhecemos e vamos sem um mapa. Podemos ir direto ao ponto, né? E se não tivermos um GPS, se não tivermos um mapa, se não tivermos uma indicação, poderemos pegar atalhos. O mapa natal, né, é o nosso GPS de vida. Ele tem as etapas, ele tem os setênios, ele mostra os caminhos, ele é nosso GPS. Nós podemos fazer o uso dele ou não, certo? É uma escolha que temos, né? Também a análise da astrologia nos diz assim, quando acolhemos, né, uma astrologia séria, né, e compreendemos todos os potenciais, tudo que trazemos, né, não usamos mais os astros, os planetas, né, os problemas, né, como uma dificuldade ou um vitimismo, né? Nós vamos perceber que alguma área da nossa vida está estagnada porque nós estamos vivendo à sombra de um potencial. Então a culpa não é do mundo, não é do piloto automático, não é do de fora, não é do planeta, não é do Mercúrio retrógrado, né?
sabe? Mas nós assumimos a responsabilidade de que nós somos o motorista deste veículo e que nós temos o leme nas nossas mãos. O mapa natal, ele é um certificado, né, cósmico, né, de exclusividade. Cada mapa é único, exclusivo. O seu, Nicole, o meu, Janete, né? E o seu mapa, o meu, o de cada um vai validar a cada um a forma de como ele vai amar, de como ele vai pensar, de como cada um vai sofrer ou não, de como vai brilhar ou ficar na sombra, de como a pessoa vai se autovalorizar ou vai ficar como vítima, de como ela vai se encaixar nas expectativas do outro ou como ela vai tomar o poder para si e fazer criar a sua própria verdade, tá? Então, nós estamos vivenciando atualmente um movimento de Júpiter da expansão do crescimento em Leão. E ele fala de que está na hora de cada um de nós assumir o seu brilho, a sua personalidade, a sua criatividade, a sua liderança e crescer, né, na vida, expandir com base, né, no seu brilho pessoal. E o mapa natal, ele traz exatamente essa clareza, né, de onde viemos brilhar. E onde nós viemos brilhar é onde nós fazemos o nosso dia a dia, seja o nosso trabalho, na carreira, em casa, na família, de uma forma natural e autêntica. Então, buscar aperfeiçoar-se, buscar conhecimentos, aprimorar, mas dentro do que brilhamos, dentro do que fazemos de forma natural, dentro do que amamos. E é aí que nós crescemos, né? Buscamos conhecimentos, especializações, cursos, livros para ampliar, expandir a nossa luz. E Júpiter em Leão fala exatamente isso. Expanda a sua luz. Qual é o seu potencial? Qual é o seu brilho, né? Não repita estereótipos, não queira ser o outro, seja autêntico e seja melhor no que você faz. Cresça com o que você faz de melhor, tá? Use a sua criatividade, a sua liderança para este fim. E este é o propósito. O propósito da astrologia séria, né? É exatamente auxiliar cada um a brilhar, a ter os seus amores, a ter os seus valores, a ter a sua espiritualidade, né? E cumprir o seu propósito de alma de uma forma consciente. Janete, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco. Eu acredito que uma das maiores contribuições da astrologia seja justamente nos lembrar de que nós somos seres humanos muito complexos do que um simples rótulo. Verdade. Então, o mapa astral, né? Hoje talvez ele não exista só para dizer quem nós somos, mas também para mostrar os nossos potenciais, aquilo que a gente pode desenvolver, os desafios que estão vindo para nos ensinar cada vez mais com consciência, né? Verdade. Então, tudo isso é um objetivo muito legal que envolve o autoconhecimento. Então, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada por participar. A Janete vai estar marcada na nossa rede social para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Um abraço, pessoal, e até a próxima! Obrigada, Nicole. Um abraço a todos.